Juliano tem uma passagem como secretário do Meio Ambiente do município, do estado da Bahia, mas hoje ele está aqui como conselheiro da FIEB, ouviu um pouquinho de cada um, viu essa explanação, e ele vai passar para a gente aqui um sentimento, vamos dizer assim, para que a gente comece a pensar coletivamente, porque dentro da corporação dele, isso acontece, isso existe, e a empresa onde ele trabalha e o meio onde ele trabalha está bem à frente daquilo que a gente vem fazendo até aqui. Juliano Matos. Antes de mais nada, lembrando, muito obrigado pelo convite. É uma satisfação estar aqui e poder ajudar o esporte de uma forma mais ampla. Eu queria dar alguns depoimentos de como a gente vem trabalhando na Global, o que a gente já conseguiu de êxito, de como se dá essa relação hoje do mundo do esporte, pelo menos os projetos que chegam à Global e as empresas com quem nós conversamos, interagimos na FIEB, e quais são as possibilidades reais que a gente tem de se organizar ou de organizar esse setor para elevar o nível do diálogo, colocar, capacitar o esporte, ou este setor especificamente, para dialogar com o FIEB, uma linguagem que seja, vamos colocar assim, totalmente coerente com o que o empresário espera, entende e avalia, e a gente começar a conversar. A gente vem interagindo aqui com o Aldebrando já há algum tempo, e através da Global. E há muito tempo a gente percebe que precisa, é necessário, gente, é urgente, um choque de profissionalização na apresentação de projetos, na estrutura de captação. A gente precisa urgentemente profissionalizar esse setor e essa abordagem. A gente não vai conseguir sensibilizar ninguém, ou vai ser muito complicado a gente sensibilizar quem tem recurso para aportar, recurso incentivado para aportar, se a gente não der um choque de credibilidade no setor. A palestra aqui, a apresentação do Paulo, excelente. Ele traz uma série de informações, até para a gente depurar e para a gente conseguir entender tudo que ele trouxe aqui. Vai levar tempo, mas é bom que inspira. Não é? Tem aí um ponto que é fundamental que a gente entenda, que é o seguinte: do lado de cá também, do lado do empresariado, não se iludam não. Poucos conhecem e entendem como funciona o projeto de lei incentivado. Às vezes, não raro, quando a gente relata o que nós fazemos na Global, por exemplo, ou o que nós fizemos no esporte, muitos ficam, mas não é patrocínio, isso não é dinheiro fundo perdido, isso não é, não, eu não vou patrocinar. Quer dizer, tem toda uma leitura prévia, não é? De que aquilo ali é um investimento a fundo perdido, é um investimento independente, enfim, você não tem uma clareza de que é sobre um recurso, sobre o imposto de renda devido, sobre um lucro que está já consolidado. A gente precisa se organizar, fazer um workshop na FIEB, mostrar o que é o projeto, o que são projetos incentivados, levar projetos consistentes, e aí a gente precisa também de um outro nível de organização. Né? A gente precisa se preparar para fazer esse diálogo. Eu fiquei aqui, eu já desconfiava, mas eu não sabia que os números da Bahia eram tão ruins do ponto de vista de captação de recurso privado. A gente brincou na reunião que nós fizemos lá, por que a gente não pega, por exemplo, e estuda as empresas, ver o que é que as empresas da Bahia, as maiores empresas da Bahia, têm de recurso. Foi um pouco o que o Paulo fez aqui. Se a gente fizer esse levantamento, a gente vai ter mais ou menos a ideia, né, do volume de recursos que pode vir a ser captado de forma incentivada. Só para a gente vislumbrar um pouco, para a gente ter assim, uma medida do que de fato existe de recurso disponível para que a gente faça isso. Agora, vamos fazer também um pouquinho de autocrítica, quer dizer, já que a gente está aqui. É o seguinte, não adianta apresentar um projeto para complicar a vida do empresário, por exemplo. O que é complicar a vida do empresário? Ora, se eu pego o dinheiro incentivado, não executo o projeto, ou executo mal,
crio um problema na prestação de contas. Vem Tribunal de Contas em cima de mim. Eu não consigo responder. O doador aparece, o nome do doador aparece no jornal. Pronto. Complicou. Entendeu? O empresário vai dizer, não, era muito melhor eu ter pago o meu imposto. Entendeu? Pego o meu imposto, pago o meu imposto e pronto. Muito melhor do que ficar colocando o meu dinheiro, entendeu? Em uma atividade que vai me trazer problema público, inclusive. Não é meu código de business. Entendeu? E não é o meu código de business, não é o meu foco, não é esse. Então a gente tem que se preparar. Eu acho que o esporte tem que se qualificar do ponto de vista da organização, desse coletivo. O Debrando está tentando construir aqui de forma bem consistente, mas eu acho que a gente tem que sentar, tem que fazer um grupo. Eu não sei com quantas pessoas, eu, Debrando, não sei com 3, 4, 5, 10, 20, não sei qual o número, mas tem que sentar, tem que se reunir, tem que chegar em uma FIEB ou em uma Braskem, enfim, em qualquer empresa, com um projeto com início, meio e fim, ancorado, consistente, com exemplos de sucesso. Gente, todo e qualquer empresário pensa em termos de resultado. Se você leva a resultado, um projeto que teve começo, meio e fim, você vai sensibilizar. As pessoas vão parar para escutar, para entender e para ver. Tem que falar a linguagem do resultado, tem que falar a linguagem do custo-benefício, tem que falar a linguagem da prestação de conta. Hoje é compliance, sim, é transparência absoluta. Então, são valores que têm que vir para o projeto, são valores que têm que estar na abordagem para você conseguir obter o recurso incentivado. E a gente não pode deixar de se organizar já, agora. Se a gente fizer a conta, vamos fazer outra conta, já que a gente está brincando de fazer conta, essa conta que você fez, se a gente pegar as 50 maiores empresas da Bahia, pegar o lucro das 50 maiores empresas da Bahia nos últimos 5 anos e jogar em cima disso 1%, você vai ver os caminhões de dinheiro que deixaram de vir para o esporte. Em gerar emprego, em gerar novos atletas, enfim, e de alimentar a cadeia. Esse recurso, ele não está sendo aproveitado, gente. Ele está aí disponível, por incrível que pareça. E de novo, insisto, eu não sabia que o número da Bahia era tão ruim. Na realidade, aquele zero ali não deve ser zero. É porque na realidade é insignificante. Por exemplo, nós na Global contribuímos com alguma coisa. Não, mas para a entidade da Bahia, de 15, 16, 17 é zero. Hoje um grande projeto é o seu. É o nosso. Nós já realizamos 3 eventos na Lei Federal de Incentivo ao Esporte. Captamos a Suzano, tá? Foi todo de São Paulo. Não, mas foi tudo de São Paulo. Captamos a Suzano. Você captou aqui na Bahia, mas captamos a Nestlé e captamos a Vivo, tá? Na Federal. E na estadual nós já captamos várias empresas, usando a Lei Federal de Incentivo ao Esporte estadual. Veja a quantidade de recursos. Repito, de novo, se a gente fizer essas contas... Mas eu vou lhe interromper aí, Juliano, porque é muito difícil nós chegarmos ao empresariado baiano com um projeto dessa magnitude, que foram 12 estados, 382 equipes, 6.400 atletas, tá? Tudo beneficiado, e a esse empresariado baiano entender o significado do evento e a proporção e a aplicação que ele tem na execução. Mas aí, para sensibilizar, de novo, para você sensibilizar o empresariado, você precisa de bons exemplos, de exemplos excepcionais, entendeu? De realização, de captação, de realização, de prestação de contas, e por aí vai. A gente tem que ter excelentes exemplos. Isso é uma coisa que acabou ficando muito simpático aqui para essas corridas que você tem agora, as maratonas. Essas maratonas, elas têm, e veja que não é recurso de projeto incentivado, não. Elas têm patrocínio direto. E estão conseguindo, por exemplo, fazer um relativo êxito, entendeu? O que tem gente que está começando a correr, a fazer atividade física por conta desse tipo de atividade é impressionante, porque essa turma conseguiu, né,
tem todo tipo, as estações, a fila night run, enfim, o que não falta. CrossFit também. CrossFit também é outro excelente exemplo. Então vejam só, na realidade, eu acho que o Debrando está propondo aqui, o Debrando que eu falo, todos vocês, evidentemente, entendeu? É uma forma, gente, de se organizar, de você estruturar projetos muito bem feitos, com uma qualidade excepcional, a gente dá um choque de profissionalização no setor, na área, fazer uma interlocução de gente grande, ou seja, levar projetos com início, meio e fim, que tem uma captação clara, uma execução clara, exitosa, que tem uma prestação de contas exemplar, para que a gente consiga trazer essa quantidade de recursos para a área do esporte. Não é possível que a gente vai ficar aqui sentado, entendeu? Vendo passar, entendeu? Uma quantidade imensa de recursos. Além dos incentivados, a gente trouxe a NBB para o Estado. Só nessas 3 temporadas que eles tiveram aqui, foi um investimento direto de próximo a 6 milhões de reais. Deixa ele concluir, tem que abrir aqui. A gente vai abrir o debate. Na realidade, gente, eu estou trazendo aqui a minha fala, vai ser uma fala, mas é uma fala técnica, entendeu? Minha pretensão não é essa, porque até esporte não é a minha especialidade. Eu só queria trazer um sentimento para vocês. Quando eu converso, repito, no meio dos empresários, projetos culturais ou de esporte, sempre há um desconhecimento muito grande também de como esses mecanismos funcionam. Então, na realidade, olha, essa conta aí é muito importante. Essa conta ela é muito importante, porque mostra o que é possível fazer com recurso de captação de projeto incentivado. Tem muito dinheiro disponível para você acessar. Agora tem que se organizar, tem que fazer primeiro até um workshop aqui mesmo, entre a gente. Trazer analista do Ministério, mostrar como é que funciona, capacitar todo mundo, criar um padrão de apresentação de projeto, fazer um workshop depois nosso, depois que a gente fizer aqui um autotreinamento, vai à FIEB, faz um workshop com o empresário da FIEB, faz a apresentação, enfim, e começar a mostrar que a gente consegue sim fazer um projeto consistente, com início, meio e fim, com outra perspectiva de criação, de geração de emprego, com toda uma colaborando com, inclusive, uma parte social. Enfim, eu queria trazer para vocês mais uma palavra de entusiasmo, para que a gente conseguisse se organizar e avançar de forma muito consistente, certo? É mais um depoimento do lado de cá. O Heldebrando falou uma coisa interessante, quer dizer, só lembrou. Eu tive uma passagem pelo governo do município e do estado. E a gente sabe, por exemplo, até hoje, eu tenho, quanto tempo eu saí do governo? Eu saí em 2010, 8 anos eu saí do governo em 2010. Até hoje, eu respondo o Tribunal de Contas do Estado por conta de alguns convênios que eu fiz. Entendeu? Por quê? Teve de tudo. Teve ONG que comprou cadeira de roda quando não podia, teve outra que atrasou e pagou imposto, que não pode pagar imposto. Tem de tudo. Gente, é ainda de um primarismo muito grande, entendeu? Então não dá para você realmente avançar dessa forma. Ou a gente dá um choque de profissionalização desse negócio, ou vai ficar difícil a gente acessar recursos, inclusive recurso público. Então não é recurso de projeto incentivado, mas também é público, certo? Mas fica difícil a gente fazer isso, entendeu? Então é preciso, é fundamental que a gente se organize, que a gente procure um novo modelo, que a gente se qualifique, para a gente chegar e dialogar no código, na linguagem do empresariado e consiga captar esse recurso e fazer uma revolução, uma transformação na captação de recursos do esporte. Eu acho que se a gente tiver, conseguir trazer recurso de forma muito consistente, eu acho que todo o resto acaba acontecendo por gravidade. Se você fizer grandes investimentos, até com projeto com esse tipo de captação, você vai ter, começa a vir patrocínio a fundo perdido mesmo. E começa a vir naturalmente. Porque é uma área que vai aparecer. Bom, o Debrando é basicamente isso. Vamos abrir o debate, ordene, inscreva as pessoas, entendeu? E vamos lá.